Bom, galera, continuando então o nosso refino do FVG, né? Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, a gente fez o explicativo do que seria um Fair Value Gap, que seria as nossas três velas em tendência. Nesse espaçamento aí a gente teria esse desbalanço que ele forma no espaço que ele deixa, né? Então o preço deixa esse desbalanço para a gente refrescar a memória e o mercado vem, né, trabalhando na volta desse desbalanço aqui, capturando liquidez e impulsionando esse mercado para uma continuidade, né? Então, o mercado vem mitigando o preço, né? Então, ele vem abastecendo devagarinho, começa a perder combustível, vai perdendo força, ele vem e captura essa liquidez e o mercado transporta essa liquidez para romper. Então, o preço, né? Então, ele vem numa região de desconto e vem capturar esse preço. E hoje a gente vai estar falando exatamente sobre o nosso menino FVG, só que agora a gente vai fazer o refino final, cara. Vamos embora, né? Então, vocês estão crazy, hein? Então presta atenção aqui, galera. Quando a gente tem um mercado de super tendência e a gente vai observar o gráfico e vai pegar ponto, tá? Então a gente sabe que existe, então, o FVG e o Inverse Fair Value Gap. Existe os dois. FVG, então, a gente tem uma tendência e a gente tem aquele espaço abaixo. Quando ele perde esse FVG, então ele se torna um IFVG na região, né? Então, esse preço aqui, ele começa a descer. Ele vem de forma decrescente. Perdeu o FVG, perde o IFVG, e aí o mercado começa, então, o acelero dele, né, fazendo a captura do FVG anterior. Então, ele vai formar essa troca dessa polaridade. Então, essa região aqui já não é mais um Fair Value Gap, sim um IFVG. Então, o mercado ele não consegue subir, né, fazer o pullback, e ele vem capturar, e a maioria das pessoas espera a continuidade, mas aí o mercado, em vez de subir aqui, ele cai. Então, esse seria o IFVG. Isso nas próximas aulas vocês vão entender o que seria um FVG e o refino de FVG. Vai ter aulas dos refinos, né? Então, como que a gente opera, galera, o mercado no FVG, certo? A gente olha aqui no gráfico, olhando ele parado, já ali com calma, a gente tem um FVG nessa região, né? E esse mercado fez essa captura da FVG com 61 de FIBO, correto? A gente tem a Golden Zone, FIBO de Golden Zone, ele pega o 61, 70%, mitiga ali os 50%, sai o FVG ali, como a gente ensina, stop atrás da barra. Claro que de manhã é um pouco mais complexo de fazer isso, até porque o mercado ele tem muita liquidez e ele fica muito pesado para a gente fazer a captura desse stop, né, desses alvos. Mas a gente tem aí o FVG refinado. Então, quanto menor o tempo gráfico, claro que a gente está falando de 1 minuto para cima, né? 1 minuto, no gráfico de 1 minuto e no 2 minutos, a gente vai pegar a super tendência de continuidade e a gente vai pegar espaços microscópicos onde a gente vai conseguir, então, trabalhar nesses preços mais baratos, né? Correto? E, então, como que a gente vai detectar um Fair Value Gap minúsculo? Eu vou dar um exemplo básico aqui para vocês verem. Repare bem que aqui a gente tem uma vela de pulsão, o mercado mitiga esse preço, puxa. Mesmo com topos nivelados para baixo, a gente tem essa primeiro pega do FVG, que é uma liquidez um pouco maior. Mas se você reparar, após o último fundo, ele faz uma reversão desse fundo, olha que é onde a gente já tem uma Fair Value Gap um pouco menor. Então, quando a gente tem um Fair Value Gap refinado, um fininho, que vocês gostam de chamar, a gente tem um espaçamento curto dentro dele de 13 pontos, mas existem outros que são muito menores, e eu posso mostrar para vocês, tá? Um exemplo básico a esse ponto aqui. Mas tem que ter um contexto. Você não vai pegar qualquer região, por exemplo, esse aqui é um fininho, vou comprar aqui, por exemplo. Não. Tem que ser baseado num contexto, né? A gente precisa de uma barra de força, a gente precisa de uma quebra de estrutura. Você não vai entrar em qualquer região aqui no meio. Esse aqui é um Fair Value Gap, que tem um espaço aqui no meio, vou comprar. Não. A gente primeiro precisa de um boss. E aonde a gente tem um boss, um break of structure. Na aula anterior, a gente fala que para um Fair Value Gap ser validado, ele precisa primeiro formar uma quebra de estrutura, quebrando o último topo, que seria esse de trás. Então, para o Fair Value Gap ser válido, ele precisa quebrar aqui. Então, ele não vai validar esse FVG. E aqui, a gente tem um boss nessa região aqui. Nesse ponto, neste exato momento, a gente tem uma quebra, um break of structure nessa região aqui. Seria uma quebra de estrutura dentro dessa acumulação. E dentro dessa acumulação, o que a gente tem aqui? Um espaçamento dessas velas aqui, correto? Se a gente tem um espaçamento entre essas velas minúsculo, validando um boss, a gente tem o fino, o refino, que seria um trade microscópico nessa região. Como que funciona? Você tem uma posição de long, a primeira coisa que você vai fazer se você for trabalhar comprado é trabalhar com o menor stop possível. Você pode deixar o stop em cima da FVG, correr um risco um pouco maior, ou você pode deixar apregoado após quando ele sair dessa região, ele ativa a compra, como aqui, por exemplo. Ele bate. Ele estoparia se você deixasse aqui. Você espera ele sair do preço. Querendo ou não querendo, essa barra minúscula, ela fecha dentro do nosso FVG. Você não vai deixar aqui preso, pendurado. Você aguarda o mercado sair da região para você comprar. Então, repare que a gente tem um FVG minúsculo e a gente vai esperar a próxima barra, um fundo maior. Então, você só vai comprar quando o mercado sair.
Repare bem que agora a próxima barra, ele sai. Veja que ativaria sua compra nesse preço acima da FVG. Ou acima dessa barra aqui, desse pavio aqui, tá vendo? Esse candle aqui de baixa, ele rompe e faz um fundo maior. Isso aqui é o famoso fininho. Então, para a gente ter um fininho, a gente precisa de um pullback na região. O mercado acelera e ele vai deixando alguns espaçamentos. Quebra de estrutura na região. Continuidade de movimento. Aqui ele vai formar um pullback e o mercado vai começar a se sobressair em alta. Repare que aqui a gente tem outro movimento. Se a gente teve uma quebra de estrutura, o mercado vem liquidar esse preço, olha isso aqui. A gente tem um FVG nesse ponto aqui. Exatamente nesse ponto. Então, se a gente tem esse espaçamento nesse vão, a gente teria uma continuidade compradora. Barra fecha abaixo. E aí, o que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui? A próxima puxada para cima. Então, você só vai operar quando a próxima vela abrir e sair do preço. Repare que ele toca, rompe a região e vai para cima. Se você olhar um pouco mais embaixo, você tem um ponto de defesa aqui. Você pode usar esse refino? Sim. Ele aqui está dando 5 pontos. E você pode utilizar ele como ele pode vir ganhar essa região aqui de cima. O de cima seria a confirmação do que a gente tem aqui embaixo, que seria uma barreira no rompimento desse topo. Então, quando a gente fala assim, eu tenho um refino, o mercado vem, fecha essa barra. Então, a gente tem aqui uma barra, 2 barras, 3 barras. Fechou a terceira barra, o mercado vem romper. Ele captura a barra de força maior. Você pode deixar ele, quando o corpo voltar para dentro, você executa sua long aqui. Você executando sua long acima desse preço, ou você pode executar num stop menor aqui dentro. Mas como a gente tem uma quebra de estrutura, você pode também tomar ele dentro desse refino aqui de cima. Então o mercado, ele dá essa probabilidade de você entrar no refino do refino. E essa barra aqui fecha assim, o corpo vem acima e o mercado acelera para alta. Entenda que você tem a necessidade de você operar dessa forma. Por exemplo, você percebe que ele vem tocar nessa região, o mercado vai liquidar o preço e puxa. Veja aqui, olha que maravilhoso. Você tem aqui o refino do refino. Além de você ter um FVG abaixo, menor, e esse mercado vem liquidar, a nossa confirmação vem acima de um refino menor. Então, a gente tem um refino aí, a gente está falando de um refino de 4 pontos a 5, e até menor, dependendo do risco-retorno que você for pegar. Então, super tendência de alta, a gente trabalha na probabilidade estatística do mercado trabalhar no fundo maior e quebrar. Por que esse refino daqui? Lembra que a gente falou sobre quebra de estrutura? A gente tem uma quebra micro nessa região. E o mercado, ele dá continuidade nesse refino. Então, esse é o fininho que vocês apelidaram. Então, a gente tem um mercado com força de alta. O que a gente faria para continuar no trabalho numa super tendência? Quanto mais forte a tendência, a probabilidade do refino funcionar é muito maior. Então, a gente tem aqui esse refino aqui de baixo. O mercado sai dessa região com uma long, correto? RY. Ó, tô em inglês aqui. Como a gente tem um trade curto, objetivo, risco-retorno grande, como a gente tem também aqui uma compra nesse refino, tanto no FVG aqui embaixo na confirmação, como aqui também a gente teria um belo de um trade. A gente está falando de um stop de 6 pontos para 40 pontos de alvo para cima. Se a gente tiver a continuação desse movimento, a gente vai ter mais espaçamento. Aqui a gente tem um espaçamento do mercado, o mercado começa a andar em linha reta, esse mercado ele vem mitigar valores mais embaixo. Vamos ver se ele vai capturar algum refino, algo do gênero. Eu acho que não sei se ele vai vir mais aqui embaixo. Seria o ponto. Se ele viesse aqui embaixo, a gente teria um FVG. Claro que esse é um pouco maior. Vamos ver aqui se a gente consegue ter um refino. Até porque a gente não teve nenhuma quebra de estrutura depois dessa, e sim uma aqui. Se a gente tem uma quebra de estrutura desse topo, provavelmente a gente vai ter um refino nessa região aqui. Bem nesse ponto aqui. Então a gente teria esse ponto aqui como um refino. Então a gente pode ter um refino bem nesse preço, porque a gente tem uma quebra de estrutura nova. Aqui atrás já foi. A gente não teve um reteste. Ele chega próximo, não consegue pegar. Porém, a gente tem uma nova quebra dentro dessa região aqui. E vamos ver se essa quebra de estrutura micro faz com que esse mercado traga para nós esse refino. Ó, veja que aqui ele começa a segurar na região. Professor, aonde eu compraria? Se ele continuar a tendência de alta, seria fora do refino, correto? Então, a gente tem o primeiro toque, o segundo toque. Vamos ver. Veja que é o mesmo movimento. Você consegue fazer uma operação de scalper dentro desse ponto. Então, se esse stop aqui era 7 pontos, a gente teria um scalp de 20, que seria 2 para 1. Micro scalp, scalp curto, você tem que ter uma probabilidade de 2 para 1 também. E provavelmente ele possa vir estopar e tirar, mas é uma amostragem do como o mercado trabalha dentro do refino. Veja só, viram? Aqui agora, a gente tem mais uma quebra de estrutura nessa máxima. Veja aqui, a gente tem essa quebra de estrutura e a gente tem probabilidades ali do mercado vir buscar algum desses refinos aqui, tanto esse daqui de cima, quanto o mais próximo aqui embaixo também. Então a gente vai ficar de olho nessas regiões, desse espaçamento, porque o mercado ele pode vir capturar, porque a gente tem uma quebra, provavelmente ele vai vir capturar a liquidez. Olha só, tá vendo? Esse ponto aqui seria um ponto onde a gente poderia fazer uma operação de continuidade do movimento de força.
Ah, João, mas eu não gosto de operar no minuto. Você vai conseguir achar refinos também no 5. Se você olhar bem o gráfico e saber metrificar bem, você acaba procurando e detectando. Então, um stop pequeno de 5 pontos, você pode deixar o stop atrás dessa barra de força. Então, vamos supor que o mercado, sei lá, você compre e ele passa reto. Primeira coisa, tocou na região, saiu do preço, aí você compra. Você não vai deixar pendurado. Você vai comprar sem tocar no preço e sair. E aí você tem a quebra de estrutura de continuidade. Mesma maneira, quando ele quebra a estrutura aqui, nesse ponto, você tem mais um fininho de continuidade aqui. Olha só. Esse aqui é o nosso garoto fininho. Quebrou ali o FVG refinado, a gente tem mais um espaçamento daqui de 3 pontos. O mercado vem, mais uma vez a oportunidade de você alongar na compra, e aí você consegue trabalhar na probabilidade estatística compradora. Se o mercado vier mitigar esse preço, tocar no preço e sair de dentro do refino. Ele, ó, olha só, tá vendo? Você não vai deixar ali posicionado, você espera ele sair do refino para você comprar. E para que essa operação te daria também 3 para 1 risco retorno até mais. E o mercado, assim, faz as quebras de estrutura, faz a continuidade de movimento, como aqui também, agora ele pode fazer o reverso. Opa, passou um pouco do ponto aqui, pessoal. Desculpa. Só para vocês entenderem, então. Refino, maravilha, compra. Refino, compra. Refino, compra. Mas sempre aguarda a validação das quebras das estruturas. Como existe também refinos de baixa, e a gente consegue ver vários refinos de baixa. Olha só, tendência de alta no time de 1 minuto. Aqui, ele chega praticamente a ser um refino pelo fato de ser um stop aí de aproximadamente 15 pontos, 10 pontos, 12. Como aqui também ele chega a ser um refino aqui embaixo, veja só. Vamos ver se a gente consegue achar um refino nessas regiões aqui. Por exemplo, aqui. Olha só. Veja que ele faz esse refino. E o Fair Value Gap, com stop muito pequeno, galera. Então a gente tem ali um FVG montado, o mercado monta esse FVG. A gente tem um espaçamento refinado, a gente trabalha na saída do FVG. Você não vai deixar o stop grande assim, você só vai comprar quando ele sair do FVG. E o mercado ele vai trabalhar dentro da região, ele trabalha, e aí o stop loss vai ficar embaixo do FVG, na saída desse mercado para cima. Sempre você vai trabalhar na saída dele para você não ser liquidado com facilidade. Existe também os refinos de baixa, como a gente vê vários aqui, um exemplo, essa super tendência aqui também. Repara bem que a gente tem um refino em várias movimentações e várias regiões e a gente vai começar a destrinchar uma a uma com muita inteligência. Movimentos de baixa costumam ser mais agressivos, então a gente espera o mercado formar o FVG. Ele faz a quebra dessa estrutura, ele deixa um refino nessa região aqui. Se o mercado vier buscar novamente ele, a gente trabalha shortado na venda. Repara bem que o mercado ele não consegue capturar esse FVG, mas em breve ele vai buscar a região. Se ele não busca essa região aqui, a gente tem outras regiões de liquidez aqui também. A gente pode estar trabalhando também como um FVG de 12 pontos. Parece ser um stop grande, mas não é tão grande assim como vocês estão vendo. Então, se o mercado vir buscar esse refino, a gente tem a probabilidade de quando ele sair dessa região, a gente trabalhar na posição vendedora fora desse preço com stop pequeno de 12 pontos e um alvo maior. Se ele vier buscar essa região aqui de cima, ficaria melhor ainda para vender nesse ponto aqui com stop muito menor, que aqui seria um refino de 4 pontos. Se o mercado sai da região, a gente trabalha vendido. Se o mercado sai desse preço, a gente trabalha com venda. Então, a gente precisa esperar o mercado sair da região. Olha aqui. Beleza. Repare bem que em cima desse ponto, a gente tem um refino. Como eu disse atrás, há 1 minuto antes. Se você tem o mercado vindo buscar esse refino, a venda de 4 pontos na região, trabalhando numa quebra de estrutura de continuidade. Vendeu na saída, saiu do FVG, entra vendido. O stop vai ficar bem atrás e o mercado vem para o dispêndio. Espera o mercado sair, você vende. Saiu do FVG, você está vendido. Então, o risco é menor. Como a gente tem também, aqui atrás, logo em seguida, tirando essa operação, desse FVG, a gente tem mais um refino de confirmação em cima da confirmação aqui, que seria aqui dentro, deste ponto. Vocês têm que prestar muita atenção para vocês não ficar viciado também e achar que tudo é um refino. Primeiro a gente tem uma quebra de estrutura, após uma quebra de estrutura a gente tem a validação do FVG. Então se a gente tem um retoque aqui, repara que a gente então teria um refino aqui atrás, com uma long abaixo. Long não, short, seria a posição vendedora. O mercado trabalha abaixo desse refino quebra a estrutura. O mercado agora, galera, ele forma alguns refinos que a gente consegue trabalhar nele na continuidade. Então a gente aguarda. Repare que aqui ele toca numa região refinada. Então se a gente teve uma quebra de estrutura aqui atrás, aqui seria o refino. Quebrou a estrutura, quebra de estrutura, a gente tem então esse refino nesse ponto. Saiu da região, a gente trabalharia vendido fora desse refino. Então o mercado vai subir, ele vai balançar. Saindo desse ponto, a gente venderia nesse refino. E aí a gente trabalharia na short, nessa região aqui. Mesma parada. Agora a gente tem mais refinos aqui atrás e a gente consegue trabalhar na continuidade da tendência. Por isso você não deve se desesperar por qualquer circunstância. Quebra o fundo. O que a gente tem aqui? Opa, quebra de estrutura grande. Putz, então se a gente tem uma quebra de estrutura muito em breve, o mercado ele pode vir segurar no ponto, pegar o 61 do micro, por exemplo, e trabalhar numa continuidade. Vamos ver. Com muita calma. Você percebe que o mercado deixa um refino nesses pontos. Aí em cima do 31 seria um refino aqui nessa região, por quê? A gente teve uma quebra de estrutura nesse ponto,
o mercado ele pode vir retestar esse último rompimento, e com o reteste desse último rompimento, a gente tem uma confirmação de uma troca de polaridade com um refino menor aqui nesse ponto. Então, embora a gente tenha uma quebra de estrutura, a gente tem que tomar cuidado porque, da mesma forma que ele pode segurar aqui e fazer um topo menor, ele pode vir aqui em cima um pouquinho. Se ele vir aqui em cima, fica melhor, porque seria uma região de 61, por exemplo, nesse ponto aqui, no caso. Aí sim, ficaria bem confluente. Mas ele pode também resistir nesse refino menor. Olha lá, galera. Chega próximo do FVG, ele não consegue alcançar. Ó, busca nosso refino aqui em cima. Onde seria a nossa venda, então? Agora, olhando o cenário vigente, a gente tem o 61 de Fibonacci aqui, correto? Fundo e topo, como eu ensino vocês na aula de Golden Zone, e a gente tem, então, o mercado voltando. Tá lá no módulo 6, tá, galera? Aqui nesse refino para o mercado cair. Aqui, esse fininho te daria mais ou menos, esse FVG refinado daria 4,5 pontos na região. Então, se a gente trabalhar num possível short, a gente pode deixar o stop atrás da tribo de 61 e um alvo longo. Ou você pode deixar atrás do CT. Eu gosto de deixar atrás do 61, como eu ensino vocês, porque 9 pontos é muito pouco e, 5 pontos é menor ainda, mas a gente não pode contar com a sorte do mercado apenas violinar a gente e vir. Repara que o mercado vem despencando. Agora, dentro das regiões, a gente vai caçar micro-regiões para a gente dar continuidade no refino. Então, a gente agora precisa de uma quebra de estrutura de continuidade. Se esse mercado força essa quebra de estrutura, ele pode mitigar esse valor aqui também, nesse pequeno espaço no minuto que a gente pode ter aqui. E aí, a gente teria um refino de novo, um refinamento. Ou ele pode vir rompendo direto. Se ele romper direto é melhor. Porque quando ele rompe direto, fica mais... Ó, veja só que ele veio buscar o fininho aqui. Esse aqui é o refino. O que a gente tem nesse refino, pessoal? Se ele rompe, é melhor. Mas, porém, se ele vier buscar, a gente tem a confluência da Fibonacci do 61, de novo, igual eu vou falar pra vocês. Vai lá no módulo 6, assiste Golden Zone. Shortou no refino, o stop tem que estar atrás do 61. 7 pontos de stop para um alvo longo. E o mercado faz o movimento. Pega a nossa ordem de venda e acelera e despenca. Máximo. Show de bola. Quebra de estrutura, troca de polaridade. Entende bem? Quebra de estrutura com troca de polaridade. E o mercado tem a tendência dele vigente. E aí a gente tem um espaçamento. Agora a gente tem outra região refinada aqui também. Que esse mercado pode segurar nessas regiões aqui. Ele pode acelerar a continuidade dele, como ele pode encerrar essa continuidade de movimentação. Então a gente pode sim ter um reteste nessa região, como ele pode cair. Olha lá. O que a gente tem aqui, pessoal, de novo? 70%, 61% da região. Short, se for shortar, no preço do refinamento. E uma hora ou outra o stop vai vir porque vocês estão trabalhando muito forte nessa movimentação. Então, uma hora ou outra o stop vem e o mercado acaba te tirando. Mas enfim, vou mostrar para vocês aqui que o refinamento, ele funciona se você for sábio, inteligente e não for egoísta. Você não pode olhar qualquer movimento e falar assim, nossa, ele vai pegar meu refino aqui, ó, tô vendo fininho. Não. Você precisa de um movimento expressivo, você precisa de uma quebra de estrutura validada para esse refino funcionar. Correto? É que ele toca no other block e retesta de novo o 61 e acelera para baixo. Então agora a gente precisa de uma quebra de estrutura, se ele for continuar caindo, e aí a gente teria o refinamento. Vamos supor que agora a gente tem um IFVG invertido nessa região. Aí se a gente tem um FVG invertido nesse ponto, aí a gente teve essa quebra de estrutura de fato, esse mercado ele pode vir fazer um pullback nesse refinamento aqui. Ou não. Chega bem próximo ali, galera, não pega. E se o movimento é macro de queda, ele vai trabalhar nesse refino e retestar de lá. Pode ver que aqui ele volta para testar o refino e ele começa a cair de novo. Como esse mercado agora ele está na continuidade, na movimentação contínua de baixa, ele vem testar de novo o fino, dá para vender mais de uma vez sim, tá? Se ele for testar mais uma vez, é só esperar um pouquinho. Agora vamos supor que a gente tem esse aqui também, que como a tendência de baixa, então a gente teve uma quebra de estrutura horrorosa, horripilante nesse ponto aqui, mas teve um engolfo nessa região, então a gente, após o engolfo, a gente aguarda o refino. Então agora a gente tem um espaçamento aqui dentro. Esse espaçamento aqui dentro, ele vai se tornar um FVG, e o mercado pode deixar o stop atrás da barra anterior se esse mercado vier. Eu gostaria que ele pegasse esse de cima aqui, mas a gente vai soltar do estudo aqui, então não tem problema se der errado. Então o mercado vem, toca, despenca. Se liga. Operações curtas, não operações longas. É para isso que o refino serve, ele fica bem aqui, ó. Como eu falei para vocês anteriormente, ele pode sim formar o IFVG e voltar para cima. Quando ele faz esse movimento aqui, agora esse refino aqui, ele não é mais um fair value gap, porque ele perde e não resiste. Quando ele volta e faz o inverso, é chamado de IFVG, Inverse Fair Value Gap, que vocês vão ver nas próximas aulas aí. Finalizando então as dúvidas do refinamento, então nas próximas aulas aí vocês vão estar entendendo um pouco sobre Inverse Fair Value Gap, entre outros. Galera, bom descanso para vocês aí, boas aulas aí, bons estudos e tamo junto, misturado. Galera, vai ter muita aula aí pela frente, então presta atenção no que é passado aí, que vocês estão olhando o ouro do ouro. Tamo junto.